E sobre a reunião dos governadores alinhados à direita, há uma nova reunião agendada para hoje, para agora à tarde, a princípio para 6 horas, era para as 4, aí depois passou para 6. Ontem eles se reuniram virtualmente, essa reunião de hoje é presencial, pelo menos com a maioria desses governadores alinhados à direita presentes lá no Rio de Janeiro. Reunião com o governador Cláudio Castro. A Juliana Prado está acompanhando e tem mais informações ao vivo. Já chegou todo mundo, Juliana, boa tarde. Ainda não, viu, Débora? Boa tarde a você, Carol, e aos ouvintes. O governador se reúne às 6 da noite, pelo novo horário divulgado aí pelo Palácio Guanabara, com esses governadores de partidos de direita alinhados a Cláudio Castro para discutir tentativas aí de integração de estratégias de combate ao crime organizado e a cooperação também entre os estados. Estão sendo esperados governadores Romeu Zema de Minas, Ronaldo Caiado de Goiás e Jorginho Melo de Santa Catarina. Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, também já confirmou que participa, mas de forma remota, por videoconferência. Os governadores chegam nesse momento altamente delicado aqui no estado, depois da operação mais violenta da história do Rio. Eles que prestaram apoio, né, Débora, ao governador do Rio, tão logo começaram a ser divulgados ainda na terça-feira os números de mortes e todos os resultados dessa operação das Polícia Civil e Militar contra o Comando Vermelho aqui no estado do Rio. Todos eles fizeram questão de demonstrar solidariedade em meio às críticas ao estado e ao governo do Rio pela alta letalidade dessa operação. Eu lembro que um dos ingredientes importantes para a gente observar, claro, nesse encontro, é que pelo menos 2 desses governadores, o Zema e o Tarcísio Freitas, são pré-candidatos a disputar a presidência da República no ano que vem. Ainda na terça-feira, o dia da mega operação das Polícias Civil e Militar, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deve estar nesse encontro hoje, ofereceu apoio a Castro por meio das redes sociais. Caiado que chegou a comemorar a operação contra o Comando Vermelho. O Romeu Zema, de Minas, por sua vez, disse nas redes sociais, na oportunidade, que o governador do Rio teve 3 pedidos de ajuda negados pela União e que estaria combatendo o crime organizado sozinho. A gente sabe que não foi bem assim. Existe já a confirmação de que houve um comunicado, mas que não havia como o governo federal, PRF e PF, participarem dessa ação pontual aqui no Rio. O Zema também disse que facção criminosa é uma facção terrorista. Criticou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que em todas as oportunidades que tem tido, tem sim se negado a usar essa classificação. A expectativa é de que o Zema possa oferecer ajuda de setores de inteligência como investigadores ao estado do Rio. Reforça essa história aí sobre a denominação de facção terrorista, para se falar das facções criminosas como o Comando Vermelho, porque ontem, nesse encontro aqui no Palácio Guanabara com o governador Cláudio Castro, Ricardo Lewandowski voltou a condenar esse tipo de mudança de nomenclatura, dizendo que terrorismo tem especificidades definidas e que facção criminosa seria uma outra classificação. Bom, já o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em um longo texto publicado ontem, ainda à noite, nas redes sociais, disse que, abre aspas, o que estamos vendo no Rio expõe a dimensão de um problema que há décadas só se agrava: o avanço do tráfico de drogas e a força de um poder paralelo que afronta a lei, ameaça a vida e expulsa o Estado da vida do cidadão. Lembrando, então, que ontem a gente teve a decisão pela criação do Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado entre os governos do Rio e governo federal. A ver agora, então, o que sai dessa reunião de prático, né, Débora e Carol, com os governadores que estão aliados ideologicamente, os governadores de direita. Lembrando que ontem, durante esse encontro com Lewandowski também, Cláudio Castro fez questão de pontuar que não iria politizar a crise da segurança pública no Rio. Débora. Obrigada pelas informações, Juliana Prado, na verdade, Juliana Prado, do Rio de Janeiro. Tarcísio de Freitas disse que não é candidato, não, à presidência. Diz que vai concorrer à reeleição aqui em São Paulo. Quem já se colocou, né, como pré-candidato, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, dessa turma aí. De qualquer forma, esse assunto ele é importante não só para quem vai concorrer à presidência da República, também para quem vai concorrer ao governo do Estado, até porque a segurança pública é de responsabilidade dos governadores. E ano após ano, ou melhor, eleição após eleição, a pauta da segurança pública tem ganhado cada vez mais espaço, mais apelo, porque diversas pesquisas mostram
como a principal preocupação do eleitor. Inclusive nas eleições municipais, né, Carol? Nas últimas eleições municipais, a segurança pública teve um papel fundamental nas discussões, considerando que os prefeitos têm uma responsabilidade colateral, não é? Eles não são responsáveis pelos agentes de polícia, militar ou civil, mas tem ali participação colateral na condição da segurança pública. Então, todo mundo está de olho nessa pauta e todo mundo vai querer se beneficiar, todo mundo vai querer o protagonismo. Até porque é um problema nacional, né, Débora? A gente está falando dessa crise aqui no Rio de Janeiro, que acho que é mais visível, né, mais aguda, mas o problema da segurança pública está em todos os estados, até porque essas facções, as facções que atuam aqui, que atuam em São Paulo, estão atuando no Brasil inteiro. Comando Vermelho, PCC, tem alianças com facções regionais e em outros países, né? O crime virou um problema transnacional. Então, de fato, é problema de todos os governadores. Nesse momento, oferecendo ajuda aqui ao Rio de Janeiro, mas todo mundo também com problemas semelhantes, cada um em diferentes escalas, mas também nos seus próprios estados, né?